Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Começando mais um vídeo da nossa série sobre a Antiguidade Oriental. Neste vídeo nós vamos falar sobre os fenícios. Os fenícios são um povo que ficou conhecido na Antiguidade como os grandes comerciantes. São os grandes navegadores, os construtores de navios. O povo que um pouco interligou diferentes regiões do mundo na Antiguidade. Eles eram conhecidos e tiveram contato com povos da Mesopotâmia, com o Egito, com os hebreus, com o Império Persa, que a gente vai ver num outro vídeo. Então eles eram bem conhecidos da antiguidade. E a principal herança que os fenícios nos deixaram foi o alfabeto. A gente vai ver que essa invenção que facilitou muito o aprendizado e a prática da escrita foi uma invenção fenícia. E nesse vídeo a gente vai entender por que os fenícios inventaram o alfabeto. Eles não inventaram a escrita. A gente viu que a escrita surgiu provavelmente no primeiro lugar onde a escrita surgiu, provavelmente foi a Mesopotâmia. Só que os fenícios aprimoraram a escrita da Mesopotâmia e inventaram o alfabeto, ok? Então vamos lá falar sobre os fenícios. Primeiro, quais são as fontes de informação que nós temos sobre os fenícios? Primeiramente, assim como os hebreus, assim como os árabes, que a gente viu lá no vídeo sobre os hebreus, os fenícios também são semitas, então eles são parentes, têm os mesmos antepassados que o povo hebreu. E além de ter os mesmos antepassados, eles eram vizinhos dos hebreus, eles ocuparam uma região ali bem próxima da Palestina. Então eles eram ali vizinhos e parentes dos hebreus. Apesar de terem uma religião diferente, uma língua diferente, eles eram vizinhos e meio que parentes. Outra fonte de informação, aliás, outra informação importante sobre os fenícios é que eles aparecem na Bíblia. Como eles tiveram contato com os hebreus falaram de todo mundo que eles conheceram. Os hebreus falaram na Bíblia dos egípcios, eles falaram da Mesopotâmia, eles falaram dos persas, eles falaram dos fenícios. Só que na Bíblia não aparece a palavra fenícios. Os hebreus conheciam os fenícios por outros nomes. Então na Bíblia eles são chamados ou de cananeus ou de sidônios, porque tem a região da Cananéia, próxima da Palestina, e a região da Sidônia, que eram regiões onde viviam fenícios. Então eles chamavam os fenícios ou de cananeus ou de sidônios, por serem os habitantes dessas regiões. Na Bíblia, os fenícios são representados como uns caras meio espertos, meio malandros, meio golpistas, porque na verdade eles eram comerciantes e negociadores, então eles estavam sempre negociando, sempre tentando tirar vantagem da negociação, mas não necessariamente que eles fossem maldosos, que eles estivessem tentando tirar vantagem no mau sentido, mas eles estavam sempre tentando tirar vantagens comerciais nas negociações, porque era a principal atividade deles. Então, a maior parte das informações que nós temos sobre os fenícios vem justamente da Bíblia, é uma das grandes fontes de informação que nós temos. Então a Bíblia não tem muita informação histórica só sobre os hebreus. Também tem informações históricas sobre os vizinhos dos hebreus, como por exemplo os fenícios. A gente tem também bastante informação da cultura grega. O poeta grego Heródoto, que escreveu sobre a história da Grécia Antiga, ele fala dos fenícios. Os gregos tiveram contato com os fenícios e o Heródoto fala dos fenícios. E a outra principal fonte de informação que nós temos sobre os fenícios é a arqueologia. Então, os estudos arqueológicos trazem também muita informação sobre esse povo da antiguidade. Onde que os fenícios surgiram? Eles chegaram ali na região, também ali está dentro do Crescente Fértil, o Crescente Fértil que a gente falou no vídeo sobre os hebreus, a Fenícia, que é onde eles viviam, também está ali no Crescente Fértil. E eles chegaram nessa região por volta de 3000 a.C. Então ocupam essa região há bastante tempo. O que a gente chama de Fenícia é uma faixa litorânea ali colada ali na Palestina, que hoje essa faixa ela não está inteira dentro do mesmo país. Tem um pedaço dela que pertence ao Líbano, um pedaço que pertence à Síria e outro pedaço que pertence ao atual Estado de Israel. Essa relação com o Líbano, inclusive, é bem interessante porque os libaneses
se consideram e de certa forma são descendentes dos fenícios. A bandeira do Líbano é aquela bandeira vermelha e branca que tem um cedro. O cedro é uma árvore. A bandeira é vermelha e branca, né? Tem duas faixas vermelhas e uma branca no centro. E bem no meio da bandeira tem uma árvorezinha que parece um pinheiro. Aquela árvore é um cedro. O cedro é o símbolo nacional do Líbano. E o cedro era uma árvore muito importante para os fenícios. E a gente vai ver o porquê daqui a pouco. Então, esse símbolo, que era um símbolo dos fenícios, acabou virando o símbolo do Líbano. Então, os libaneses eles se consideram descendentes e herdeiros dos fenícios. Essa região onde os fenícios viviam, essa faixa litorânea ali, que hoje está entre Líbano, Síria e Israel, é uma região montanhosa. Por ser uma região montanhosa, o clima é um pouquinho mais hostil e o solo é muito rochoso. Não é um solo nem um pouco propício para a agricultura. Então, um problema dessa região montanhosa é que ela não tem muitos recursos naturais. Não dava para eles desenvolverem agricultura como faziam os povos da Mesopotâmia ou o Egito. Não dava para eles serem pastores como os hebreus, porque eles estavam numa região ali que era difícil de se locomover, porque era alta, com solo duro, rochoso, então não era propício para esse tipo de atividade. Porém, é uma região estratégica. As montanhas serviam como muralhas naturais. Então, os fenícios construíram suas cidades nessa região e tinham essas cidades protegidas. Mas assim, elas eram protegidas, mas a princípio ninguém queria muito invadir essas cidades, porque elas não têm riquezas naturais. É diferente dos solos férteis do Egito e da Mesopotâmia, por exemplo. Então, não era uma região assim muito visada, mas era uma região bem protegida. Algumas cidades que os fenícios criaram nessa região: Ugarit, Biblos, Tiro, Sidon, por isso que eles eram chamados de Sidônios na Bíblia, por causa dessa cidade, de Sidon, e Bérytos. Bérytos hoje é chamada de Beirute, na língua portuguesa. Nós chamamos a cidade de Beirute. Beirute é a capital do Líbano, atualmente. Onde, infelizmente, aconteceu aquela explosão que vocês devem ter acompanhado, é a mesma cidade. Outro fato interessante sobre os fenícios: diferentemente do que aconteceu na Mesopotâmia, que se formaram impérios, ou no Egito, que formou um grande império, ou dos hebreus, que formaram um reino, os fenícios formaram cidades-estado. Eles nunca formaram um império. Então, os fenícios nunca foram uma coisa só. Cada cidade fenícia era independente uma da outra. Então, cada cidade fenícia tinha o seu próprio governo, tinha o seu próprio rei, tinha suas próprias leis, enfim, eram cidades independentes. Como era o começo da Mesopotâmia. Lá no começo da Mesopotâmia, os sumérios tinham cidades-estado. Os fenícios também tiveram cidades-estado. Depois dos fenícios, a gente vai ver, os gregos fizeram cidades-estado. Então, não formaram um único reino ou um único império. Cada cidade era independente uma da outra, tinha o seu próprio governo. Elas faziam parcerias, às vezes eram aliadas, às vezes eram inimigas, mas eram sempre independentes umas das outras. Então eles nunca se unificaram. A região foi unificada quando outros povos dominaram a região e formaram impérios ali, e agregaram os fenícios a seus impérios. Mas os fenícios mesmo nunca formaram um império. Então, as montanhas, como eu comentei, elas eram uma proteção natural para essas cidades, mas o problema é que o solo era pouco fértil. Então eles tinham dificuldade para desenvolver uma agricultura, uma pecuária, uma atividade de pastoreio e produzir os próprios alimentos. Então, para eles, era muito importante o comércio. O comércio era uma forma de conseguir os produtos necessários para a sobrevivência. E eles estavam numa região montanhosa, porém litorânea. Se está no litoral, está de frente para o mar. Então, eles usavam a navegação pelo mar, principalmente o mar Mediterrâneo, como forma de conseguir recursos. Então, essa limitação natural, né, do solo pouco fértil fez com que eles desenvolvessem uma outra atividade, que era o comércio. Né? Eles se viram obrigados a buscar recursos fora, negociar recursos fora. Então, eles conseguiam recursos de um lugar, levavam para outro
e assim iam fazendo as trocas comerciais para conseguir os recursos de que eles precisavam. Por volta de 1400 a.C., os fenícios já eram conhecidos como os maiores navegadores da antiguidade e como os maiores comerciantes da antiguidade. Os fenícios eram conhecidos como os melhores navegadores, os melhores construtores de navios. Então, os navios fenícios eram considerados os melhores. Os egípcios, que navegavam muito pelo rio Nilo, compravam navios dos fenícios. Na Mesopotâmia também chegou a se comprar navios dos fenícios. Ou então, os egípcios, ao invés de apenas comprar os navios, às vezes eles contratavam os fenícios como navegadores. Então, ao invés de comprar um navio fenício e colocar marinheiros egípcios, eles contratavam os fenícios para fazerem o comércio dos produtos egípcios no mar Mediterrâneo. Então, os fenícios, além de serem grandes comerciantes, eles trabalhavam para outros povos. Mesmo eles não tendo sido dominados pelo Egito, houve até uma época que o Egito dominou a Fenícia. Mas mesmo quando o Egito não dominou a região da Fenícia, os egípcios contratavam os fenícios como comerciantes ou como navegadores. O auge da civilização fenícia foi entre 1200 e 800 a.C. Esse foi o momento de maior prosperidade das cidades-estado fenícias. E nessa época eles tiveram um grande contato com regiões, inclusive regiões distantes deles, como por exemplo o Mediterrâneo Ocidental. Então eles atravessaram todo o mar Mediterrâneo, eles saíram do Oriente, foram até a parte ocidental do mar Mediterrâneo, conheceram todo o norte da África, todo o sul da Europa, inclusive chegaram a navegar até o Oceano Atlântico. Não vieram até a América, obviamente, mas chegaram até o Oceano Atlântico. Então eles tiveram contato com regiões muito distantes. E o fato deles navegarem por todo o mar Mediterrâneo fez com que eles criassem colônias. Então eles construíram portos e alguns desses portos viraram cidades. A mais importante, a mais famosa, foi a cidade de Cartago. Quando a gente for estudar o Império Romano, a gente vai ver a importância que teve Cartago. Cartago não era exatamente uma cidade fenícia, mas foi um porto construído pelos fenícios que virou uma cidade, e houve um momento em que Cartago construiu um grande império. Chegou a ser o maior rival do Império Romano. O Império Romano quase não foi o império que nós conhecemos hoje, porque ele quase foi derrotado por Cartago. A cidade de Cartago ainda existe, mas não se chama mais Cartago, ela se chama Tunis. E ela é a capital de um país do norte da África chamado Tunísia. Então, aí é um exemplo de uma colônia fenícia que deu origem a uma cidade importante da antiguidade. Então aqui a gente tem um mapa, tudo que vocês estão vendo em vermelho aí, essas linhas vermelhas no mapa, elas indicam lugares por onde os fenícios passavam. E em verde está a Fenícia. Essa manchinha verde aí no mapa, aqui na parte oriental do mapa, aqui essa manchinha verde é a Fenícia. Essa faixa litorânea, a Palestina está bem aqui do lado, bem coladinha aqui na Fenícia, onde está escrito aqui é a Palestina. Então esses pontinhos são algumas das principais cidades. A cidade de Biblos, a cidade de Sidon e a cidade de Tiro. São cidades, inclusive, que são citadas na Bíblia. E aqui, essas são cidades da Fenícia. Então essa região é uma região montanhosa de frente para o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é todo esse mar aqui. Percebam que eles navegaram aqui por toda a costa do Oriente Médio, todo o norte da África. E aqui, tem as colônias dos fenícios. Aqui é a cidade de Cartago, que eu citei para vocês. Aqui é a cidade de Cádiz, no sul da Espanha, também foi uma colônia fenícia. Então, eles tiveram contato com muitas regiões aqui. E vocês estão vendo, aqui a Fenícia, aqui estão reconhecendo o delta do rio Nilo. Aqui é a cidade de Mênfis, uma importante cidade egípcia. Então, estão bem pertinho do Egito. Através do mar Mediterrâneo, tinham acesso ao Nilo e navegavam pelo Nilo. Mas aqui para o lado, não vai aparecer bem no mapa, seria por aqui, estão os rios Tigre e Eufrates. Então, eles são vizinhos da Mesopotâmia também. E a Palestina está por aqui, mais ou menos. Então, são vizinhos também dos hebreus. E, só para matar a curiosidade de vocês, aqui é a Grécia. Onde eu acabei de circular é a Grécia. Então eles também estão
teriam fácil acesso aos gregos, mas os gregos vão se desenvolver, se tornar uma grande civilização um pouco depois, mas chegaram a ter contato, os fenícios já em decadência tiveram contato com os gregos, começando a formar uma grande civilização. O que chama a atenção, né, dos fenícios? O que eles produziam? Então eles não tinham uma grande agricultura, não tinham uma grande mineração, não tinham uma grande criação de animais, então o que eles produziam para vender nesse comércio estava ligado a atividades manuais, ao artesanato ou à carpintaria. E dessas atividades manuais, o que mais se destacava entre os fenícios era justamente a construção de navios. Então, como eu já citei para vocês, os navios fenícios eram os melhores navios da antiguidade. Se você queria ter um navio bom, você comprava um navio fenício. Eram os melhores navios. E eles eram feitos de cedro. O cedro que eu citei para vocês, o símbolo que está na bandeira do Líbano. Inclusive, eu até recomendo, andem pela cidade de Uruguaiana e vejam os comércios, enfim, serviços, coisas que tem em Uruguaiana, que tem um cedro ali, uma árvore que parece um pinheirinho. Se vocês encontrarem algum estabelecimento comercial que tenha esse símbolo, provavelmente esse estabelecimento pertence a uma família de libaneses. Deem uma olhada pela cidade, vocês vão encontrar aí famílias libanesas em Uruguaiana através desse símbolo. Esses navios então eram feitos de cedro. O cedro é uma árvore muito boa para a fabricação de navios porque é uma madeira muito resistente e relativamente fácil de trabalhar. Então você consegue fazer navios muito bons, muito resistentes, que dificilmente vão ter rachaduras, dificilmente vão quebrar, afundar. E é uma madeira resistente e boa de ser trabalhada. Ela não... Para quem constrói o navio, ela é tranquila de lixar, de montar, então é um material muito bom. Então os fenícios, eles vendiam o cedro. Então assim, na Fenícia não tem muitas riquezas naturais porque é uma área montanhosa, mas tem bastante cedro, a árvore é nativa dali. Então a grande riqueza que eles tinham era o cedro, e eles usavam esse cedro para fazer o seu melhor produto, que eram os navios. Então, os melhores navios da época eram os navios fenícios feitos de cedro. Então eles vendiam os próprios navios, eles vendiam cedro para outros lugares fazerem navios, vendiam cedro para o Egito, por exemplo. No Egito eles faziam coisas com cedro, né, por exemplo. Então eles vendiam o próprio cedro, vendiam os navios e também vendiam produtos de artesanato. Só que esses produtos de artesanato eram feitos a partir de matérias-primas que eles traziam de outros lugares. Por exemplo, eles faziam artesanato com marfim. Marfim é tirado da presa do elefante, não tem elefantes na Fenícia. Então eles traziam esse marfim da África ou do Extremo Oriente. Eles também trabalhavam com vidro e com tecido. Tecido eles conseguiam de diferentes lugares. E o vidro, talvez, não se sabe ao certo, mas talvez ele tenha sido criado pelos fenícios. Ou pelo menos uma técnica de fazer vidro, que é uma das mais conhecidas que a gente tem hoje, provavelmente foi criada pelos fenícios, que é o vidro soprado. Depois vocês podem procurar no YouTube como se faz vidro. Uma das formas de fazer vidro é você soprando. O vidro está lá, ele tem uma forma menorzinha, você esquenta e assopra, ele enche, ele infla como se fosse uma bexiga. E aí você vai dando a forma assoprando. Essa técnica provavelmente foi desenvolvida pelos fenícios. Além disso, os fenícios também foram o primeiro povo a fazer vidro transparente. E aí você vai me perguntar, professor, mas o vidro não é transparente? Não, o vidro não é transparente. Ele precisa passar por um determinado processo, por um determinado tratamento para ele ficar transparente. O vidro, normalmente, ele é opaco. Ele é meio esbranquiçado, ele tem um aspecto leitoso, parece leite, assim. Então, o vidro transparente é um pouquinho mais complexo de se fazer, apesar de hoje ser o mais comum para nós. A gente associar vidro com algo transparente, mas normalmente ele não é. E para quem não sabe, o vidro é feito a partir de areia. Você aquece a areia aquecida ela cristaliza e aí você forma o vidro. Depois procurem no YouTube, se vocês nunca viram como é o processo de fabricação de vidro,
procurem. Além disso, os fenícios foram o primeiro povo a fabricar púrpura. Púrpura é um corante vermelho. E vermelho é uma cor muito difícil de atingir em tecidos. Desde a antiguidade era muito difícil, na Idade Média era muito difícil, na Idade Moderna era muito difícil. Tanto que os tecidos vermelhos eram muito caros. E por serem muito caros, o tecido vermelho normalmente era um símbolo de autoridade. Só pessoas muito poderosas usavam vermelho. Normalmente reis, governadores. Na Idade Média, chefes, líderes da Igreja Católica vão usar vermelho. Então vermelho era uma cor muito difícil de se conseguir nos tecidos. E os fenícios fabricaram esse corante púrpura, foram os primeiros. Então eles conseguiam pegar o tecido cru, deixar ele vermelho, ele ficava mais caro e aí eles conseguiam vender esse tecido. Aqui a gente tem em cima o famoso navio fenício. Os navios fenícios vocês conseguem identificar por esse formato. Vocês também conseguem identificar o navio fenício por sua vela tradicional, listrada vermelha e branca. Percebam que eu comentei, né, a bandeira do Líbano é vermelha e branca. Então também fazem referência a esse símbolo fenício. E os navios fenícios, além da vela, tinham os remos, né? Então tinha vários remadores para que o navio continuasse navegando mesmo quando não houvesse vento. Às vezes eles tinham aqui na ponta uma figura de algum ser mitológico, de um dragão ou algo parecido, mas não sempre. E aqui embaixo a gente tem um pingente de vidro. Isso aqui é feito de vidro, pessoal. Esse pingente ele é pequenininho, tem poucos centímetros, ele é mais ou menos desse tamanho, assim. É um pingente pequenininho e o vidro esbranquiçado que eu falei para vocês está aqui, ó. Aqui o vidro branco, isso aqui é vidro. Com diferentes colorações, ou tingido, ou utilizando algum pigmento na hora da fabricação. Mas aqui é o vidro fosco, né? O vidro transparente, ele usa uma técnica um pouco diferente para ser feito. Então aqui são alguns produtos que os fenícios fabricavam e comercializavam. Mas, além de serem grandes navegadores, grandes comerciantes, a principal contribuição dos fenícios para a nossa cultura foi o desenvolvimento do alfabeto. E o alfabeto está intimamente ligado ao comércio. Os comerciantes precisavam fazer registros dos produtos, dos seus estoques, do que eles vendem, do que eles compram, do lucro, do quanto dinheiro eles têm. Então é necessário fazer esse controle. Agora imagine como seria complicado para um comerciante, por exemplo, usar os hieróglifos egípcios que a gente estudou, que é uma escrita muito complexa, que demora muitos anos para aprender. Imagina a dificuldade que ele teria para usar, por exemplo, a escrita cuneiforme, que também era muito complexa e também demorava muitos anos para aprender. A escrita cuneiforme da Mesopotâmia não era mais fácil que os hieróglifos egípcios, eram muito complicados. Então eles precisaram desenvolver um sistema de registro que fosse mais simples. Tanto mais simples de escrever, porque você precisa fazer muitos registros e precisa fazer esses registros rápidos ali no comércio, e que também fosse mais fácil, porque quase todo fenício era um comerciante. Diferentemente do Egito Antigo ou da Mesopotâmia, que poucas pessoas sabiam ler e escrever, entre os fenícios isso era uma necessidade prática da maioria da população. A maioria das pessoas precisava saber ler e escrever porque a maioria das pessoas mexia com o comércio. Então eles precisavam desenvolver um sistema que fosse fácil de aprender, que você não precisasse de 11 anos para aprender a ler e escrever. Eles criaram um sistema em que era possível aprender, né? Estou falando em 11 anos, mas assim, dos egípcios era de 7 a 11 anos aproximadamente. Da Mesopotâmia também, de 7 a 11 anos que levava para aprender. Já o alfabeto fenício levava 11 meses para aprender, menos de um ano. E por que ele era tão mais fácil de aprender? Porque ele era uma simplificação dos hieróglifos e da escrita cuneiforme. Eles pegaram os hieróglifos e a escrita cuneiforme e fizeram uma coisa mais simples. Os desenhos não eram tão complexos. E outra coisa, tanto na escrita hieroglífica, ou na demótica, ou na hierática, né, que são as outras escritas egípcias, quanto na escrita cuneiforme, cada símbolo representa uma ideia. Então, cada palavra tem um símbolo próprio. Então, você precisa conhecer, para você saber escrever todas as palavras de um idioma, você precisa conhecer milhares de símbolos.
E o alfabeto, ele tem uma lógica diferente. Ao invés de cada símbolo ser uma ideia, cada símbolo tem um som. Por isso a gente fala que é um alfabeto fonético. Fonético tem a ver com sons. Então cada símbolo tem um som. Você junta os sons e forma as palavras. Isso é um alfabeto, que é o que nós usamos um alfabeto. Cada letra do nosso alfabeto, ela representa um som. Você junta os sons e forma as palavras. E essas palavras formadas juntando as letras é que vão representar as ideias que querem ser transmitidas. Então, ao invés de você ter milhares de símbolos, o alfabeto fenício tinha algo em torno de 20 símbolos. Era muito mais fácil de decorar. E os símbolos eram simples, então era fácil de escrever. Claro que assim, eles simplificaram, fizeram tudo isso, mas eles usaram as técnicas que já existiam. Então eles usavam, por exemplo, para escrever, como vocês estão vendo aqui na imagem, tábuas de argila. E usavam os palitinhos em forma de cunha para escrever. Então, como era a escrita cuneiforme. Então o alfabeto fenício ele é, digamos, uma escrita cuneiforme bem mais fácil. Então eles usavam os palitinhos e argila. Depois eles aprenderam a usar o papiro dos egípcios, e tinta, enfim, mas a grande contribuição deles foi criar o alfabeto. E praticamente todas não, mas muitas civilizações que vieram depois se inspiraram no alfabeto fenício. O alfabeto grego é inspirado no alfabeto fenício, e o nosso alfabeto, que é o alfabeto latino, o alfabeto do Império Romano, que é o nosso, também foi inspirado no alfabeto fenício. Então a mesma lógica do alfabeto fenício foi utilizada para desenvolver os alfabetos modernos que nós conhecemos hoje. Ainda existem escritas que são escritas que a gente chama de ideográficas, em que o símbolo representa uma palavra. A escrita chinesa, a escrita japonesa, por exemplo, são ideográficas. Cada símbolo representa uma palavra, né? Você não tem letras juntando para formar as palavras. Cada símbolo já é a palavra. Então ainda existem escritas ideográficas. Mas a maior parte do mundo hoje usa escritas alfabéticas e a maior parte do mundo usa o alfabeto latino, usa o mesmo alfabeto que nós usamos. Aqui, para a gente comparar, o alfabeto fenício em cima, ele tem 16 símbolos, 16 letras. Algumas vocês até vão reconhecer, que elas dão origem a algumas letras que nós temos hoje, né? A letra K é inspirada numa letra do alfabeto fenício, a letra L e outras aí, a letra W, a letra X, que vocês estão vendo aqui. Agora comparem aqui o alfabeto fenício com a complexidade da escrita hieroglífica, por exemplo. Vocês estão vendo aqui que a escrita hieroglífica é muito mais complexa, tem muito mais símbolos, isso aqui é só um pouquinho dos símbolos da escrita hieroglífica. Vocês estão vendo que eles são bem mais complexos, é muito mais difícil de fazer esses símbolos e são muito mais símbolos do que o alfabeto fenício. Bom, os fenícios, assim como a maioria dos povos da antiguidade, eram politeístas. E o fato deles serem politeístas faz com que eles aparecessem na Bíblia, nos relatos feitos pelos hebreus, como o povo dos idólatras, dos deuses falsos, da falsa religião. Então eles eram acusados pelos hebreus de terem falsos deuses. Então os hebreus não gostavam dos fenícios, porque além de tudo eles acreditavam nos deuses mentirosos, assim, eles acreditavam em deuses que não existiam. E uma passagem muito importante da Bíblia, que está no livro do profeta Elias, mostra justamente os hebreus mostrando que o Deus deles era verdadeiro e que os deuses fenícios eram falsos. Então nessa passagem do livro do profeta Elias, que é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, ele desafia um grupo de fenícios que eram adoradores do deus Baal. Eles acreditavam que o deus Baal, que está representado nessa imagem aí de baixo, era um dos deuses, era o principal deus, eles acreditavam em vários, mas que o deus Baal era o principal deus deles, e eles acreditavam que o deus Baal era muito poderoso. E o profeta Elias dizia, o Deus de vocês é falso, o meu Deus é o Deus verdadeiro. O único Deus que existe é o meu Deus, é o Deus dos judeus, o Deus do povo hebreu. Só existe ele, não existe outro. Então vocês têm que adorar o meu Deus, porque o meu Deus existe, o de vocês não.
E aí, nessa passagem aí do livro do profeta Elias, ele faz um desafio aos fenícios. Ele manda construir 2 altares e ele faz o desafio. Se o Deus de vocês é verdadeiro, façam aí as suas orações, os seus sacrifícios, os seus rituais, pedindo que ele coloque fogo nesse altar. E eu vou pedir ao meu Deus que o meu altar pegue fogo. E aí os fenícios fazem lá os rituais e tal, aquela coisa toda, cerimônia, sacrifício de animal, e etc, etc, e nada acontece. E aí Elias se prostra diante do altar, reza humildemente a Deus, pedindo que ele envie um sinal, e Deus envia um sinal dos céus e o altar pega fogo, o altar de Elias. E aí ele mostra que o Deus dele é o Deus verdadeiro. Então os hebreus, eles usam os fenícios assim para dizer, no Antigo Testamento, nossa religião é verdadeira. Os fenícios são exemplo de povo pagão, de povo idólatra, de povo que não acredita no Deus verdadeiro. Então esse é o papel dos fenícios no Antigo Testamento. Eles aparecem como o povo infiel, o povo que acredita em deuses falsos. Pois bem, os fenícios tiveram ali seu auge entre 1200 e 800 a.C. A partir do século VIII a.C., como eu disse, começa o declínio deles, porque é no mesmo momento em que os gregos estão crescendo. As cidades-estado gregas estão começando a fazer o seu comércio ali pelo mar Mediterrâneo e se tornam concorrentes dos fenícios. Os gregos também eram grandes comerciantes, também faziam excelentes navios, e começam a concorrer com os fenícios. Então os fenícios não mais dominavam o comércio da antiguidade. Esse comércio da antiguidade começa a ser dominado pelos gregos. No século IV, a região da Fenícia começou a ser invadida por outros. Aliás, ela já vinha sendo invadida antes, mas a partir do século IV, a dominação de outros povos naquela região fez com que os fenícios fossem perdendo aos poucos a independência e a identidade cultural. Então a língua fenícia foi deixando de ser falada, porque ela foi sendo substituída por outras línguas de outros povos que ocuparam a região. O grande império ali do século IV que domina a região é o Império do Alexandre Magno, que a gente vai estudar quando for estudar a Grécia Antiga. E o Alexandre Magno leva a cultura grega, a língua grega para a região. Então a região eles vão deixando de falar a língua fenícia, vão abandonando os costumes fenícios, a religião fenícia vai desaparecendo. Então chega uma hora em que a cultura dos fenícios foi desaparecendo, chega uma hora que ela deixa de existir, ela vai sendo substituída por outras culturas que chegam na região. A língua desaparece, a religião desaparece, alguns costumes desaparecem. Como eu havia comentado anteriormente nesse mesmo vídeo, a cidade de Cartago não era exatamente uma cidade fenícia, mas como ela surgiu a partir de um porto fenício, de certa forma ela era herdeira deles. Cartago também era uma cidade de grandes comerciantes, e ela chegou a dominar o comércio no mar Mediterrâneo no século I a.C. E ela quase formou o maior império da antiguidade, só que ao mesmo tempo em que Cartago estava começando a dominar o comércio no mar Mediterrâneo, Roma estava começando a expandir o comércio no mar Mediterrâneo e estava começando a formar o seu grande império. Aí chega uma hora em que Roma e Cartago entram em guerra, essa guerra dura muito tempo, Roma quase perde para Cartago, mas se recupera e destrói Cartago. E aí a derrota definitiva de Cartago é o fim do último traço da cultura fenícia que ainda existia. Como eu disse, os cartagineses não eram exatamente fenícios, mas eles ainda tinham algo dos fenícios, já que a cidade veio de um antigo porto, de uma antiga colônia fenícia. Essa guerra entre cartagineses e romanos ficou conhecida como Guerras Púnicas, porque os romanos chamavam os cartagineses de punos. Na língua latina, os habitantes de Cartago eram chamados de punos. E essa guerra entre os romanos e os punos ficou conhecida como Guerras Púnicas. E aí, na época de Cartago já não se falava a língua fenícia, já não se tinha a religião fenícia, mas ainda existiam alguns traços fenícios naquela região. Quando Cartago é derrotada,
aí já não há mais nada de fenício que a gente pudesse encontrar na antiguidade. Enfim, pessoal, as informações que eu tinha para vocês sobre os fenícios eram essas. Vocês viram que não é muita coisa. O principal sobre os fenícios é lembrar que eles eram comerciantes, grandes navegadores, criaram o alfabeto por causa da atividade comercial. O restante é mais coisas mais gerais assim para a gente relacionar com os outros povos que viviam ali na região, ok? Então é isso, gente. Abraços para vocês e até mais.